Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje vamos mergulhar no intrigante mundo da cirurgia plástica. Comigo na bancada, ela que é jornalista, Valéria Alves. Obrigada, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E para falar deste assunto, ela que é renomada doutora Rosimara Bonfim. Obrigada, doutora, pela sua participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Doutora, a cirurgia plástica, muitas das vezes você vai fazer por uma questão de autoestima. Mas a maioria das vezes também existe a necessidade de ser feita, né? Existe, é colocado essa ideia, cirurgia plástica estética e reparadora, tá? Se a gente for falar de cirurgia plástica reparadora, o entendimento tanto de convênio e da maioria das pessoas seria cirurgias para poder reconstruir, por exemplo, num acidente, uma queimadura, uma cicatriz de queimadura, ou o cirurgião plástico trabalha muito, hoje em dia tem muito acidente com motociclista, né? Às vezes a perda de pele com exposição de tendão. Então, existem procedimentos em cirurgia plástica para reconstruir aquela região. O cirurgião plástico atua muito em câncer. A reconstrução de mama, por exemplo, é uma coisa que hoje em dia é uma realidade muito frequente. E tem uma atuação grande também no câncer de pele, na retirada de lesões, porque tem que tirar com margem. Câncer de pele é muito em áreas expostas, principalmente no rosto. Então, você acaba tendo que reconstruir aquela região. Então, isso claramente é entendido como uma cirurgia reparadora. A cirurgia que as pessoas consideram como estética tem a ver muito com a questão de aparência, que algumas vezes não tem uma doença, um acidente relacionado diretamente com aquilo. Mas tem o seu valor no sentido de gerar algum tipo de desconforto, alguma dificuldade até de relacionamento. Vou dar um exemplo. Nós estamos no verão, praia, biquíni. Uma jovem que a mama dela é muito pequena, às vezes ela fica constrangida, não coloca um biquíni, não coloca uma roupa mais decotada ou uma roupa mais abertinha, porque ela praticamente não tem volume mamário, vai ter que usar, para poder tentar enganar aquilo, vai usar um sutiã de bojinho e tal. Então, ela não é qualquer roupa que ela vai poder usar. O contrário também acontece com uma paciente que tem uma mama imensa ou uma mama que está muito caída. Muitas mulheres no pós-parto e no pós-período de amamentação, a mama cai, a barriga fica flácida, está cheia de estria. Às vezes tem até um afastamento da musculatura, que é chamado de diastase de retos. E isso tudo fica aquele conjunto desse desconforto com a aparência, mas é algo que não vai atrapalhar uma função básica de movimentação, não vai virar um câncer, não vai virar uma doença grave, mas ainda assim você está corrigindo algo que incomoda a pessoa, né? E numa sociedade como a nossa, a aparência é muito valorizada, né? Porque tem a ver com a questão da autoestima. E aí a gente vê, né, tem pessoas que enchem auditórios dando palestras para melhorar a autoestima, a pessoa busca. Hoje, todo mundo fala, faz terapia com psicólogo e tudo mais. Por quê? Porque existe esse incômodo, esse desconforto que interfere de alguma forma em algum tipo de socialização, mesmo até num relacionamento mais íntimo. Então, esse transitar por essa ideia da estética como futilidade é algo que para nós que somos cirurgiões plásticos não é bem assim. Claro que existem pessoas que têm alguns problemas, acham algumas dificuldades em algumas áreas e que você vai falar que não vale a pena tentar mexer, porque de repente a cicatriz vai ficar mais disfuncional, vai ficar inestética, ou que uma cirurgia não vai corrigir daquela forma que a pessoa está achando, ou que não vale a pena, o risco é muito grande de tentar corrigir aquilo. Então,
tem esse trânsito do que você está achando que pode corrigir com a cirurgia e, às vezes, a sua queixa tem um procedimento cirúrgico que a sua condição de saúde vai permitir que você seja submetido a ele, com aquilo que você fala, não, você precisa fazer porque tem um problema de saúde ou tem uma sequela aí que vai atrapalhar muito a sua função ou que pode ficar uma coisa pior e daí a gente tem que reparar esse problema, senão você vai ter uma consequência mais séria lá na frente que não seja só questão psicológica. Tem questões médicas, né, em que, embora a cirurgia plástica pareça estética, ela é reparadora. Ela é reparadora. No caso do câncer, por exemplo, né? Exatamente. A cirurgia bariátrica também, né? A plástica da cirurgia bariátrica ainda tem alguns aspectos de que até que ponto tem que fazer porque tem um problema aí, ou vamos fazer pela questão só da aparência. Porque a plástica da pós-cirurgia bariátrica tem determinadas particularidades. Uma delas é que a tendência à flacidez, até hoje, né, pode aparecer alguma coisa nova aí, ela vai ser permanente. Então, existem pacientes que têm a expectativa que vai ficar tudo durinho, tudo certinho o resto da vida, e isso não ocorre. Então, muitas vezes, a gente percebe na consulta que a expectativa da paciente ou do paciente não coincide com aquilo que a cirurgia pode oferecer. Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. E outra coisa é que, geralmente, a chance de complicações nesses pacientes é maior do que num paciente que não foi submetido ao procedimento cirúrgico, que não teve um grande emagrecimento, pelo fato de a cirurgia bariátrica, ela diminui a absorção de muitos componentes que são importantes na cicatrização, né? E há casos em que o paciente, na hora que você fala que, geralmente, plástica pós-bariátrica está associada a uma cicatriz que vai ficar muito grande. Tem alguns pacientes que não querem aquela cicatriz. E, então, tem um determinado equilíbrio que você tem que ter para submeter o paciente àquele tipo de cirurgia. Então, a bariátrica tem essa particularidade. E eu já ouvi falar também de pacientes com problemas, principalmente na área ortopédica, né? Assim, pacientes com problema de coluna, que precisam fazer cirurgia do peito, né? Plástica. Existem várias áreas da saúde que podem precisar de uma intervenção da cirurgia plástica. Existe a chamada gigantomastia, em que muitas vezes você faz a redução mamária, porque a mama é enorme e vai trazer determinados problemas posturais e com consequências na coluna. Mas, às vezes, isso a gente alerta sempre os pacientes, que há casos em que a postura da paciente está também associada a um problema da coluna que não tem nada a ver com a mama. Então, muitas vezes, ela até melhora um pouco a postura, reduz, mas tem uma outra coisa na coluna que não vai tirar a dor, que precisa ser tratada, né? Lógico que é mais fácil pensar que é só a mama, mas às vezes o paciente até se surpreende, assim, não, você tem um determinado problema, você tem que ir no ortopedista primeiro. A gente já teve experiência no consultório que a paciente tinha uma hérnia de disco. Que ela achava que a mama dela era muito grande, muito pesada. Ela tinha realmente a mama dela era mais caída, que a gente chama de pitosada. Ela fazia essa postura, mas ela tinha uma hérnia de disco também. E ela acabou resolvendo a questão da hérnia de disco e não queria mais a cirurgia da mama. Não tinha mais a dor. Quando a questão é reparo, né? Você citou aí casos de acidentes, onde fazem várias correções.
Nesses episódios, o plano de saúde cobre? Porque a gente sabe que uma cirurgia, né, Valéria, não é um valor barato. Né? A gente, para ficar bem, tem um custo e mais do que é certo, né? E quando é reparo? Muitas cirurgias reparadoras são cobertas pelos convênios, sim, tá? Aí tem aquele conceito, o que administrativamente é reparador, às vezes não coincide com o que o paciente acha que é reparador. E a gente já teve a oportunidade de falar que 3 perguntas que são muito importantes esse problema é câncer ou vai virar câncer? Pode ser que não. Esse problema que a pessoa está querendo operar vai dar uma infecção ou uma consequência maior imediata ou a curto prazo? Às vezes pode ser que não, tá? Este problema vai afetar alguns dos sentidos? Vamos dar um exemplo aqui. Uma criança que nasce com a fenda labial com lábio leporino, aquilo vai afetar o desenvolvimento da face e vai afetar a alimentação. Então, ela é considerada reparadora, não precisa perguntar mais nada, né? Então, dentro disso aí, tem a codificação do plano de saúde e ele vai cobrir. A maioria cobre. Mas existem as questões administrativas que a pessoa, às vezes, faz um determinado plano com certos critérios contratuais e o critério contratual dele não vai enquadrar para um determinado tipo de coisa. Então, é algo que às vezes dá muita polêmica, porque é desagradável para a pessoa olharem lá e não, a auditoria negar, e a função da auditoria é essa mesmo. É negar mesmo, né? Não, é verificar se enquadra dentro de determinados critérios administrativos. Por exemplo, aqui dos convênios que eu mais trabalho, eu trabalho muito, faço muitos casos de câncer de pele. Eu nunca tive nenhum problema. O problema que eu já tive, no sentido que o paciente tinha consciência disso, era que estava na carência ainda, alguma coisa. Mas acabou, o plano liberou e tal, porque viu que era câncer. Então, também tem determinado bom senso. Doutora, você falou da questão da cirurgia bariátrica, que é muito grande o corte. Mas hoje se trabalha com fios que também, até aquele corte ali, ele praticamente some dependendo da pele de cada pessoa, né? A grande questão da cicatriz alargar, da cicatriz escurecer, ou de se tornar um queloide, tem muito a ver com características da pele do paciente. A grande maioria dos cirurgiões plásticos que são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles respeitam o fio adequado, a técnica adequada. Mas a parte do corpo do paciente é um grande responsável por esses problemas de cicatrização. Então, a gente tem... É muito comum as pessoas confundirem, falar que tudo quanto é cicatriz larga ou grossinha é queloide. Existe cicatriz chamada hipertrófica, que é um desenvolvimento alterado, e existe o queloide, que é um excesso de colocação de tecido fibroso naquela área. Eu falo, assim, para poder simplificar, é como se você contratasse alguém para construir uma parede e ele coloca mais cimento ou argamassa do que seria o necessário. Vamos simplificar assim, para as pessoas entenderem. Então, o queloide é algo extremamente preocupante para um cirurgião plástico quando o paciente já tem essa história prévia, porque a gente já sabe que ele tem tendência a não cicatrizar bem. Então, quando a gente sabe antecipadamente e o paciente também sabe, a gente pode levar o paciente para a cirurgia. Existem determinados cuidados mas não existe ainda algo que evite completamente o queloide, que cure o queloide. Mesmo essa ideia, o pessoal virou uma febre, porque se colocar a cola. Não, a cola não é algo milagroso. Não. E as pessoas acham que colocou cola, não tem ponto. Cirurgia plástica geralmente precisa de uma camada de ponto lá embaixo. Mesmo que seja interno. Mesmo que seja interno. A cola sozinha, em muitas áreas, ela não segura.
Você tem pontos internos e às vezes seu organismo pode eliminar ponto, pode fazer determinadas coisas que são reações orgânicas até imprevisíveis. A gente tem paciente, por exemplo, que ele faz queloide no tronco, não faz no rosto. Tem paciente que a gente espera que as pessoas no tórax tenham mais chance de fazer queloide do que seria numa face. Mas, às vezes, ele faz queloide no piercing, naquele furinho do piercing. E é até uma coisa que as pessoas acham muito feio, porque ele tende a ficar como uma bolinha solta. Então, assim, o paciente, a cicatrização dele é um pouco imprevisível, porque a gente não sabe qual a reação quando mexe naquele local. Como faz plástica mais mulheres, e é muito frequente ter a cicatriz da cesariana, elas falam, mas a minha cicatriz cesariana evoluiu muito bem. A cesariana, ela é feita com pele sobrando. Não tem tensão ali naquela cicatrização. Então, esse fator, porque a cirurgia plástica, ela deixa certinho, é uma área tensa. E essa tensão, ela às vezes demanda alguma coisa no seu organismo que vai estimular a dar uma hipertrofia ou um queloide, coisa que na sua cicatriz cesariana não ocorre, porque tem pele sobrando. Aí, a questão do tipo de ponto e tal, cada local tem os pontos que podem ser mais adequados ou não. Então, às vezes tem coisa que na hora de você fazer, você vai fazer com ponto separado, ou você vai fazer com intradérmico. Mas atenção, o tipo de pele do paciente, por exemplo, não vai permitir o intradérmico, você tem que colocar uns determinados pontos, e naquela área, daquele ponto, daquele nozinho, ele faz. Qual o procedimento mais procurado? No Brasil, é mais procurado cirurgias na mama, principalmente a prótese e lipoaspiração. Se você for olhar a estatística, né? Hoje existe também uma estatística que eu olho essa estatística separada das questões dos procedimentos não cirúrgicos. Os preenchimentos, utilização de fios, preenchimento a laser. Essa área também melhorou muito, principalmente com relação à face, né? Mas cirurgias na mama, principalmente a prótese, e lipoaspiração, talvez sejam as mais realizadas hoje. Lipoaspiração é uma cirurgia de risco? Toda cirurgia tem risco. Existem critérios. Não. Existem critérios para a gente quantificar esse risco. Tá? A lipoaspiração, ela inclusive tem uma resolução do Conselho de Medicina que estabelece quanto % do peso corporal da pessoa você pode tirar de gordura para você estar numa margem de segurança. Tá? Mas o que acontece? A lipoaspiração, ela é uma cirurgia com uma cicatriz muito pequena. Então, eventualmente, alguém envolvido naquilo ali esquece disso e não respeita como respeitaria, por exemplo, uma plástica de abdômen, uma plástica mamária, uma plástica de redução mamária, que os pacientes respeitam mais. E existe também aquela questão de às vezes o paciente não informar algumas coisas. As pessoas gostam de falar, eu tomo um remédio natural, mas muitas plantas, muitas coisas consideradas naturais, elas têm efeitos adversos e às vezes elas são antagonistas de algumas medicações que a gente vai usar. A gente consegue exemplificar? Por exemplo, a vitamina E, ela interfere na coagulação. Naquelas fórmulas multivitaminas, tem uma dosagem lá de vitamina E que é importante a gente saber. Existem pessoas que às vezes tomam vitamina a mais como suplemento. E não fala nada. E não fala nada porque é vitamina, ou é uma coisa natural. Tem nenhum problema. Existem coisas que eles colocaram o rótulo de natural para emagrecer, por exemplo, que tinha anfetamina. A anfetamina é importantíssimo você saber se a pessoa toma algo dessa natureza pelas questões anestésicas e até de medicamentos que você usa no pós-operatório.
E uma outra questão é que as pessoas se preocupam muito porque lipoaspiração está muito ligada a óbitos em cirurgia plástica que aparece na mídia, principalmente embolia pulmonar. E aí fica aquela questão, era uma pessoa saudável, o que aconteceu que deu errado? Tecnicamente, pode não ter dado nada errado. A embolia pulmonar, ela pode acontecer em muitas cirurgias. Existem situações no nosso organismo que dão uma maior chance de você fazer trombose nas pernas e a trombose pode ser um fator para fazer embolia. Mas essa doença, esse elemento que está presente numa doença, ele se sobrepõe. O paciente de cirurgia plástica, ele está saudável. Mesmo que ele tenha um problema de saúde, ele está compensado. Então, ele está bem, não vai acontecer nada. E, infelizmente, cirurgias pode ter embolia pulmonar. Né? Aí, as pessoas falam que um óbito em cirurgia plástica equivale, como exceção, à queda de um avião. É um desastre muito grande. Principalmente tendem a ser pessoas mais jovens, né? E muitos casos também, às vezes, a pessoa esquece de falar algum problema de saúde, ou às vezes as mulheres hoje tomam muito anticoncepcional, ou usa algum tipo de hormônio, às vezes esquece de falar, ou mesmo a gente sabendo e tal, existe cuidados que você tem, mas mesmo esses cuidados não são 100%. E é uma coisa terrível. Você levou uma pessoa saudável, equilibrada, e ela tem um óbito. A gente, às vezes, prescreve, existe um protocolo de algumas cirurgias, que é um protocolo da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, que você tem que fazer determinadas coisas, a pessoa encaixa naquele protocolo e você pede a ela, você tem que usar a meia elástica por tantos dias, a pessoa não usa, e quando ela vai para casa, você perde, vamos dizer, o domínio de prescrição. Né? Quando eu fiz minha cirurgia, eu usei por vários dias a meia. Foram 10 ou 15 dias. Isso, você dá um prazo que a pessoa tem que usar. Aqui na nossa região tem pessoas que vêm dos Estados Unidos. Aí ela fez uma viagem longa de avião e quer chegar muito em cima da hora. Aí quer fazer implante de dente, quer fazer não sei o quê, quer fazer um monte de coisa. Às vezes ela não fala com o cirurgião plástico, que ontem ela teve um dentista e fez o implante. E hoje ela está aqui na minha frente com os exames pré-operatórios liberados para operar. Aí, porque ela nem acha que o implante é uma cirurgia. Ela nem acha que é uma cirurgia. Às vezes tem alguma infecção lá, pode, com uma cirurgia maior, ela ter uma complicação por causa desse foco dentário. Então, é uma série de coisas que essa ideia, assim, de muita tranquilidade, às vezes atrapalha. Né? E o paciente, ele tem que lembrar que toda cirurgia tem um risco, maior ou menor, mas tem. Felizmente, pelos cuidados no pré-operatório, a grande maioria vai bem. Tá? Mas, quando dá uma coisa errada, complica. Um óbito, então, é terrível. É terrível. Doutora, lidar com a expectativa do paciente, porque você entra num consultório para fazer uma consulta, ele já está se imaginando como é que você vai sair ali da cirurgia. Aí, às vezes, não fica exatamente como a pessoa idealizou. Como é que é trabalhar isso junto ao paciente? E, às vezes, você já sabe disso antes mesmo, né? Na hora que você está fazendo o desenho ou decidindo. É uma relação muito delicada, porque já fizeram até estudos sobre isso. A maior parte das coisas que a gente fala numa consulta, o paciente depois não lembra. Verdade. E até vir e falar assim, é mesmo. Existe aqueles consentimentos, aquelas informações por escrito, aí o paciente não lê. Ou não lê, ou lê, mas aí chega num determinado ponto
ele não pergunta, né? Então, é algo complicado, porque na hora que dá errado, às vezes dá errado assim, que não sai do jeito que a pessoa falou, e às vezes você mostra, mas está até escrito aqui, porque você fala, não, mas eu te falei, e está escrito aqui, a pessoa olha, nossa, mas estava mesmo? Não estava eu nem lembrei disso, não sei o quê, porque tem a orientação na consulta, a gente entrega com tempo para a pessoa ler e tudo mais, porque é um procedimento, nós estamos falando de procedimentos eletivos aqui, então você explica, você fala para a pessoa, olha, às vezes, uma coisa que acontece, que é muito comum, a pessoa que faz uma plástica de abdômen, aí eu quero tirar isso aqui e tal. Aí depois ela vê uma gordurinha lá das costas. Mas isso aqui não ficou bom. Mas a plástica de abdômen aqui à frente, né? A cintura, às vezes, começa lá de trás, tudo, mas nós só vamos mexer até aqui. Você não pediu lipo das costas, você não pediu determinada coisa, ou a gente falou que não ia abordar essa região, por isso, pelo porte da cirurgia, de uma série de coisas. E a pessoa, a gente explicando, felizmente, tem muita gente que fala, é mesmo? Mas tem pessoa que fica, não, mas eu não ouvi isso, não, mas não sei o que, não. Então, é uma relação que é complicada. E você entender a expectativa da pessoa, é muito comum, as pessoas falam que às vezes, é diferente a consulta com a mulher do que com o homem. Eu falo, brincando, que a paciente às vezes reclama que essa cicatriz vai aparecer aqui no biquíni. Eu sei o que é aparecer aqui no biquíni. Às vezes, o homem não dá tanta importância a isso, né? Então, a linguagem corporal, a expressão facial dele traz do médico ou da médica, né? Traz uma decepção para a paciente. E a paciente, de certa forma, ela se sente assim, não atendida naquela demanda dela. Ela se sente, a queixa dela, ela acha que ele não deu importância. E aí, ela vai no outro cirurgião plástico e ele fala, não, mas a sua cirurgia tá boa. Porque o boa, tecnicamente, às vezes não vai satisfazer a expectativa da pessoa com aquela cirurgia. E existem as situações extremas das pessoas que têm o chamado dismorfismo corporal, que é um transtorno em que a pessoa ela não se enxerga adequadamente, ela acha que ela está muito gorda ou que ela tem que consertar isso, ela nunca está satisfeita e quer corrigir. Aí você nunca consegue alcançar aquela expectativa, porque existe toda uma questão mental que interfere nesse julgamento. E começa aí em um cirurgião, em outro. A mídia, né, as redes sociais, tem muitos casos de exemplos disso. Até mesmo em coisas que não são cirúrgicas, como preenchimentos. Pessoas com lábios imensos que acham que tem que aumentar. Pessoas que preenchem demais e ficam com aquele rosto, que a gente fala, o rosto muito insuflado, né? Porque também existem alguma dificuldade, ela tem alguma dificuldade de aceitar certos sinais de envelhecimento. E aí vai para a questão artificial. Eu queria entrar nisso, que é assim, acho que antes também a gente tinha menos opções, né? Hoje a gente tem tanta opção, porque você pensa assim, né? Antes você falava em fazer uma abdominoplastia. Então, vou ficar com a barriga retinha, né? Vou tirar as gordurinhas, ótimo. Hoje tem uma série de cirurgias diferentes para o abdômen, né? Você pode construir os gominhos, né? Que você ganha na academia, né? Que você sua lá para ganhar na academia, você pode construir. Tem com laser, mini abdominoplastia. Então, quer dizer assim, as opções são muitas, né? Vai fazer uma harmonização. Antigamente você fazia uma plástica, né? No rosto, ou colocava um fio. Hoje as opções são tantas que eu acho que quando falta o bom senso do profissional, geralmente do paciente já foi por água abaixo.
Não, isso acontece. A senhora sente isso no consultório? Às vezes acontece isso, porque na consulta, além dessa questão de analisar se a sua saúde permite, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, a saúde dessa pessoa permite que eu faça isso e isso dá certo, eu tenho que entender o que você está desejando com aquele procedimento e o que você acha bonito. Às vezes não combina com o que eu acho bonito. E a gente trabalha de uma forma que certas coisas não vão combinar. E isso, frequentemente, ocorre principalmente no rosto. Às vezes você tem uma paciente que chega lá e quer uma plástica de pálpebra, mas ela tem toda uma pele que está com alterações, ela tem absorção óssea na face, ela tem uma série de coisas que não é só as pálpebras. Aquela questão das pálpebras é uma consequência de algo que está naquela face toda. Então, você tem que explicar isso para a pessoa e, às vezes, tem gente que tem, por exemplo, acha que tem excesso de pálpebras e, na verdade, ele tem mais queda da sobrancelha, queda do supercílio. A cirurgia da pálpebra não vai tirar aquele problema todo. Muitas questões, muitas olheiras não são resolvidas com cirurgia. E algumas olheiras, elas não têm uma solução que vai deixar tudo clarinho. E a pessoa traz essa expectativa que aquela cirurgia, que aquele procedimento vai resolver tudo. E tem gente que vai fazer, né? Só porque o paciente quer. Existe esse profissional, né? Tem pessoas que fazem. Você acaba achando alguém que faz o que você quer. Frequentemente, isso dá uma decepção tremenda. Porque em algum momento, na hora desse paciente socializar, alguém solta que não ficou bom e não precisa falar. O jeito que a pessoa te olha já fala. Então, aí a pessoa fica frustrada. Tem coisas que você consegue reverter, tem outras que não. A gente viu, o ano passado aconteceu muitos casos de ir para mídia as celebridades que depois fizeram a desarmonização. Quando é com ácido hialurônico, o preenchedor, você tem como colocar uma enzima e aí, que ela anula, né? Anula. Essa enzima também ela pode te dar uma alergia. Essa enzima pode fazer choque anafilático. Nossa. Então, tudo tem um determinado risco que você vai trabalhar com ele. Não é comum ter o choque anafilático com a enzima, mas o profissional que vai fazer, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Aí também gera aquela discussão de, porque eu não fiz com o médico, fiz o que, ficou bom, e esse médico também faz e complica. Médico faz e complica. Não médico faz e complica. Tem algumas coisas que dão certo, feito por qualquer um dos dois. O importante é que quem faz o procedimento, saber tratar a complicação é fundamental. Ou saber encaminhar adequadamente aquela complicação para que seja resolvido de forma que o paciente tenha o menor problema possível. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer o nosso limite como profissional. Doutora, em tempos de redes sociais e blogueiras, né, e influências digitais, o paciente chega lá assim: eu queria ficar com essa barriga? Chega muito, chega muito. Chega muito. Antes chegava menos. Eu imagino que antes também, né? Era mais. Mas eu já tive paciente que chegou com a foto da Xuxa e queria aquele nariz. E o rosto dela não dava. Não era o rosto da Xuxa, não era condizente, né? E aí era aquela época também que tava aquela coisa. A gente que é mais velha, né, já viu muita coisa de moda, de cultura. O nariz do Michael Jackson. Então era mais fácil você virar e falar assim: olha, você vai correr o risco de ter problema igual o nariz do Michael Jackson teve. Não pode fazer um nariz tão fininho assim e tal. Então, era um pouco mais fácil, eu imagino, porque não tinha tanta imagem, não tinha tanta informação.
E informações, às vezes, a informação muito reduzida, ela não gera sabedoria. Hoje tem muita informação, mas não gerando a sabedoria. Tem muito equívoco também, né? E tem muita coisa que é errada, né? Que pode fazer isso, que depois da cirurgia não dá problema. Eu vi um caso de rede social, de blogueira, que elas operaram e depois foram para uma festa. Nenhuma cirurgia, você deve fazer isso. Você está arriscando demais. É uma cirurgia, né? A ideia, às vezes, de recuperação rápida pode ser muito frustrante para a pessoa quando dá errado. Né? Porque a ideia de ir rápido, de fazer tudo, de não sei o quê. Mas tudo, por melhor, por mais bem feito que seja, em alguma pessoa pode dar errado. Essa pessoa fica frustrada demais. Porque as pessoas e essa pessoa, iguais, né? ela vira mais notícia do que as outras. O negativo sempre replica mais do que o positivo. Aqui no interior, né, nós estamos em Governador Valadares, essa ideia das novas cirurgias do abdômen, elas já chegaram também? As pessoas já querem? Já. Essas coisas, elas vão muito rápido, tá? A cirurgia plástica, como tudo na medicina, incorpora, né, novas tecnologias, vem novos estudos e tal. Mas o ser humano, ele não mudou algumas indicações e limitações para certas coisas. As pessoas, lipoaspiração ocorre isso demais. Porque você nem precisava de lipoaspiração, eu não sei porque você fez. A lipoaspiração foi criada para tratar gordura localizada. Gordura localizada significa que é só naquele lugarzinho ali que tem problema. Então, ela complicou, ela nem precisava. O médico exagerou. Não. Teve uma indicação tecnicamente adequada, um procedimento tecnicamente adequado. E por algum motivo a pele da paciente retraiu, ou pode ter alguma coisa. O maior desastre que tem é quando dá necrose pela falta de circulação, seja por uma questão individual, seja por uma questão técnica, né? A incorporação das novas tecnologias que são divulgadas, como vai dar uma retração mais rápida, está sempre tendo coisa de estudo, porque algumas coisas que ocorrem a longo prazo, quem estuda em medicina, ele é observacional e tem que ser a longo prazo. A longo prazo, às vezes, se descobre que não era tão bom quanto que foi lançado, né? E a lipoaspiração, quando eu comecei na residência de cirurgia plástica, eram cânulas grossas e não tinha grande infiltração de líquido. Melhorou muito as cânulas, elas ficaram mais finas, surgiram aparelhos, e tem vários aparelhos, e surgiram diversas formas de marcação técnica que você pode utilizar determinado aparelho ou seringa. Aí, que as pessoas pensam assim, lipo HD. A lipo HD, ela está baseada numa marcação X, a marcação é fundamental nesse corpo que permite isso. Ela tem que ter uma musculatura mais firme, não acabou a indicação de ter que fazer uma plástica de abdômen em que você vai colocar uma cicatriz lá embaixo, porque você tem que corrigir a musculatura, porque a musculatura está flácida. Ou a pessoa tem uma hérnia e você tem que corrigir. E às vezes você pode fazer uma lipoaspiração para melhorar. Então você faz coisas em conjunto. Então, cada corpo, cada condição clínica, a gente tem uma determinada indicação. Algumas técnicas não se usam mais em algumas cirurgias plásticas, porque se descobriu uma técnica melhor. E essa acaba ocupando, a longo prazo, pode variar de acordo com o que a gente estiver falando, essa acaba ocupando esse espaço. Mas várias situações, vários tipos de queixas e de correções
tem várias técnicas que vão levar ao mesmo caminho. Doutora, na cirurgia plástica, o que a gente poderia dizer que não é bom, não vale? A gente está numa época aí, por exemplo, esses dias estava vendo uma modelo que mudou a cor dos olhos, né? E aí vários especialistas falaram que é uma cirurgia muito arriscada, que não é uma cirurgia que deveria ser feita, né? Não é proibida, mas não é uma cirurgia que deveria ser feita por N motivos que podem acontecer. Na cirurgia plástica, o que a gente tem nisso? Tirar a costela, por exemplo, para fazer cintura? A questão de tirar as costelas para modelar, né? É porque a questão de mudar a cor dos olhos é da oftalmologia, né? E até o momento, as questões negativas, elas são muito sérias. Superiores, né? Muito graves. E a especialidade, eu como médica, até onde eu sei, eu não arriscaria, tá? Mas essa questão de tirar a costela para fazer a cintura, é essa a finalidade. Vão tirar a costela para ficar mais fininha. Você tem que colocar na balança que aquelas costelas, elas protegem do lado esquerdo o baço, do lado direito o fígado. Até que ponto você vai deixar desprotegidos esses dois órgãos que num trauma, num acidente automobilístico, que é mais fácil você andar de automóvel, né? Uhum. Esses órgãos vão ficar desprotegidos, você vai fazer um hematoma. Esse é o ponto crucial dos que não concordam com essa cirurgia. Tem alguns países que fazem mais do que outros esse tipo de cirurgia? Tem. Mas, até onde eu sei, nenhum cirurgião plástico que eu conheço pessoalmente faz por causa dessa questão deste risco, de desproteger órgãos fundamentais. Porque um sangramento de ruptura de baço, um sangramento de ruptura hepática, ele pode ser mortal. Então, trocar uma cintura por esse risco não compensa. Quando você fala sobre a questão de fazer uma cirurgia e depois fazer uma correção, existe um tempo, um espaço onde o corpo exige, ele está ali em repouso para depois fazer uma outra cirurgia no mesmo local ou não? A qualquer momento você pode abrir e fazer tudo novamente que não há nenhum prejuízo? Existem algumas situações num pós-operatório recente que algumas coisas podem ser feitas para ajudar na cicatrização. Por exemplo, às vezes tem cirurgia que abre e às vezes você dá alguns pontos mais espaçados para ajudar a fechar mais rápido. Ou não, dependendo da cirurgia, do local e de como está a evolução dessa cicatrização, você precisa que essa cicatrização amadureça. Alguns cuidados, em muitas situações, ele sozinho pode resolver. Existem plásticas de pálpebra inferior que às vezes dá uma retração aqui. E que na evolução da cicatrização, com massagem, com hidratação, porque você tem que esperar 6, 9 meses, até 1 ano, esse cuidado vai resolver e não precisa fazer nada. Na maioria das vezes, poderia ser um desastre você tentar reoperar e tentar consertar algo, né? Nariz também ocorre muito isso. Tem até um programa, né, na televisão que mostra uns desastres de cirurgia plástica, né, que eles pegam e eu vi alguns episódios que eles falam isso claramente, esse tipo de informação bem analisada ajuda. Tem umas coisas que eles falam que a gente não concorda, mas é questão técnica. Então, na grande maioria das vezes, a gente, no que é mais comum, você espera um determinado período, que é bastante variável, depende da cirurgia, do que aconteceu com o paciente, se teve uma infecção, por exemplo, se abriu ponto, se teve um hematoma, e isso tudo você analisa, mas se
O ideal é você esperar um período da cicatrização, a cicatriz está mais madura, mais resolvida, porque aí o local está estabilizado. E aí o procedimento que você fizer vai ter uma maior chance de ficar do jeito que você deixou. Quando uma cicatriz está amadurecendo, ela modifica muito, principalmente as questões internas, que podem dificultar a cicatrização do segundo procedimento quando feito na hora errada. Hoje a gente vê muito jovem fazendo cirurgia por questão de estética. Existe uma idade? Da cirurgia reparadora, depende do caso, né? A gente, lábio leporino, por exemplo, você opera o bebezinho, né? Algumas alterações, já assim que a criança nasce, pouco tempo depois você opera. A grande maioria dos cirurgiões espera ter entre 16 e 18 anos, principalmente nas meninas pela questão do desenvolvimento corporal, maturidade hormonal e até a questão da maturidade da decisão, né? Se a gente for falar assim, tecnicamente uma idade, a pessoa responde por si com uns 18 anos, então é mais ou menos por aí que a maioria dos cirurgiões plásticos espera. Tem que ser algo muito diferente para você fazer uma cirurgia antes disso. Mas já houve situações de gigantomastia, por exemplo, que a menina tinha 16 anos, aí a maturidade hormonal dela permitia que a gente fizesse essa cirurgia, porque não ia ter mais o estímulo para a mama ficar crescendo tanto. Porque se você faz no momento errado, algumas cirurgias no nariz, por exemplo, se você fizer num adolescente, ele ainda está em crescimento facial e vai modificar. Alguma cirurgia, eu estou falando da estética, não estou dizendo questão de corrigir septo, nada disso. A orelha em abano, por exemplo, a gente opera a criança em idade escolar por causa do bullying, principalmente. Que isso afeta muito a socialização da criança, afeta o desenvolvimento dela. Então, não é de se estranhar de operar uma criança com orelha de abano, que é uma cirurgia considerada estética nesse conceito administrativo. Mas muda muito a evolução de vida dessa criança. Mas tem uma diferença muito grande fazer uma cirurgia num jovem e numa pessoa mais errada, né? Uma pessoa mais velha, né? O resultado não é o mesmo, né? Ou pode ser o mesmo, logicamente obedecendo, né, à idade, ao corpo. O jovem, ele tem uma facilidade maior de cicatrização, o que é bom, mas um jovem, em teoria, tem mais chance de fazer um queloide do que um paciente mais velho. A pele do jovem, ela é mais firme, então o resultado tem uma chance de ficar melhor, se a gente pudesse comparar dois casos iguaizinhos no formato e na técnica. Mas quanto mais madura a pessoa, a compreensão e a expectativa do resultado tende a ser mais realista, por essa questão já de experiência de vida. O jovem, ele é extremista. Ou ele acha que a cirurgia é uma coisa muito tranquila, que pode fazer e tal, ou chega muito próximo, ele fica muito ansioso, muito estressado, por várias questões ali até do grupo dele, de que às vezes ele entrega a vida dele, aquele resultado ser do jeito que ele quer para ele enquadrar numa determinada imagem, num determinado perfil de grupo. Pertencer, ter um pertencimento. E ele não escuta os limites que aquilo tem. Porque igual as mães falam, meu filho não me escuta, o cérebro dele, o funcionamento está muito diferente. O adulto, teoricamente, vai tender a ser um pouco mais ponderado de determinadas coisas. E o jovem, ele é muito imediatista. Ele opera hoje e quer que na semana que vem já esteja tudo certo e pronto, e cicatrizou, porque que não está bonito, porque que não sei o que, isso aqui está inchado e tudo mais. Exatamente por o tempo para ele é muito mais rápido.
Para um paciente mais velho, se você fala, isso aqui você vai ver bem a partir do 2º mês e tudo mais, o adulto tende a saber esperar isso aí. Compreende melhor, Compreende, né? é para compreender melhor. Não é uma regra, mas é uma tendência. Doutora, a gente vê muito hoje em dia a questão do uso dos ácidos, né? A pessoa arranca toda a pele, de repente a pessoa já está com bastante marcas de cicatrizes, de repente tira e fica aquela coisa assim mais bonita, aquela pele jovem. Aquela pele mais jovem, que arrancou toda a pele velha, tem algum agravante no decorrer dos anos ou não? Você está falando do peeling de fenol, que virou um fenômeno na mídia. O peeling de fenol, fenol é uma coisa antiga. O peeling de fenol, ele tem esse efeito rejuvenescedor na pele, né? E ele faz, lembra uma queimadura. É uma queimadura grave para aquele local. Então, ele requer uma disciplina muito grande do paciente, porque numa fase de crostas, se você não cuidar, se rachar, aquilo ali vai ficar uma cicatriz. E o peeling de fenol é feito no rosto. Então, uma cicatriz no rosto é um desastre. Mas, no pós, quando está aquela pele clarinha, bem rejuvenescida, esse paciente tem que ter disciplina com a questão do protetor solar, de hidratar a pele. Por quê? Porque aquela pele nova, ela tem, às vezes ela pode ficar mais desprotegida em alguma circunstância que você se expor a ela. Não quer dizer que ele está condenado, que a pele dele sempre vai ser ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Vai levar um tempo para ela amadurecer. A pele amadurece e para manter um determinado resultado mais estável, você tem que ter um cuidado na pele. Em mãos bem treinadas e no paciente que cuida bem, a gente vê resultados maravilhosos. Mas ele pode ter complicações importantíssimas. Eu falei da questão de cicatriz. Alguns tipos de fenol pode dar arritmia cardíaca. Então, você tem que tomar cuidado com a questão de dose tóxica e tal. Estão aprimorando essa parte química dele justamente para trazer mais segurança. É um peeling que, por exemplo, no verão, a pessoa tem que redobrar, fazer um peeling de fenol no verão, você vai ficar trancado dentro de casa. Porque você tem que ter um cuidado muito grande com a exposição ao sol. Então, ele é bastante exigente. Existem outros peelings que são diferentes, que não fazem esse grande efeito, mas que ajudam bastante a pele. E você vê nas pacientes morenas, você faz alguns tipos de peeling que melhora bastante a textura de pele, melhora algumas cicatrizes, mas a gente sempre fala com os pacientes que a pele é disciplina diária. Você não pode ser aquele que, eu vou lá, o médico faz alguma coisa e eu não faço o meu cuidado em casa. Se você não tornar um hábito diário, a proteção solar, a hidratação adequada para a sua pele, você com certeza não vai conseguir manter um resultado bom do procedimento que foi feito ali, que às vezes você investiu muito dinheiro para poder fazer. E às vezes eu acho que falta um pouco de informação também, assim, porque estava vendo, minha filha me mostrou esses dias, uma senhora, um exemplo na internet, de uma senhora que passava creme no rosto, passou creme no rosto a vida inteira, mas ela não passava no pescoço. Eu Você vi viu? essa imagem, vi. Nossa, eu fiquei assustada. E olha, eu também não passava. E eu fiquei assustadíssima. E aí eu fui me dar conta de que eu também não passava nas mãos. Minhas mãos já envelheceram muito. Aí eu fui perceber. Mas é assustadora aquela imagem do pescoço, né? Que a pele dela tá ótima, do rosto, e o pescoço, porque ela não passava. Quer dizer, ela passava o creme só no rosto e não passava no pescoço, né? Então, eu acho que às vezes falta um pouco de informação também, né? De informação, de hábito, e até tem a questão do custo também, né? Mas existem hoje produtos que são bons e com preço acessível.
Claro que existem produtos que a tecnologia para chegar nele é muito cara. Muito caro. E principalmente quando tem assinaturas de grife ou de alguns artistas, o produto é caríssimo e ele corresponde ao preço no sentido da questão tecnológica. Mas tem coisa com o custo mais baixo que dentro da sua programação, dentro do seu orçamento, e eu acho importante a pessoa pensar nisso também. Eu vejo com muita frequência, a pessoa sai de um determinado consultório com uma receita que é cara. Aí ele vai e compra aquilo, mas aí depois ele não tem dinheiro para poder manter. Né? Então, numa conversa, né, bem adequada com o paciente, você pode passar para ele um esquema que ele vai conseguir, dentro do orçamento dele, manter aquilo ali. É o que acontece às vezes na questão de pós-operatório. É muito comum a gente falar que a paciente precisa usar um modelador no pós-operatório e ela fala, não, minha irmã fez, eu vou usar o dela. Se ele já está usado, ele perdeu aquela elasticidade que vai ajudar muito no início. Aí você fala, não pode usar, ela fica, porque aumenta um determinado custo. Ou, eu tenho um modelador, esse modelador normal de ir para uma festa, colocar o vestido, né? Ele normalmente não vai servir para nada no seu pós-operatório. Você não vai poder usá-lo com a finalidade que ele tem, né? Porque o curativo e os cuidados também são fundamentais para o sucesso da cirurgia. Na primeira semana tem gente que é muito disciplinada. Depois passa a segunda semana, aí começa. Né? Principalmente é uma ideia que as pessoas têm. Eu operei e aí eu não preciso manter dieta, nada disso. Principalmente as cirurgias corporais, a sua variação de peso, tanto para mais como para menos, vai interferir o resultado cirúrgico. Outra ideia que algumas pessoas têm, se eu fizer lipoaspiração, eu não vou engordar. A lipoaspiração, você não vai engordar no sentido de que aquela gordura que você tirou, ela não vai voltar para você. Mas toda célula do corpo humano que deposita gordura, ela tem uma capacidade infinita de fazer esse depósito. Então, fica alguma coisa lá e se você não tomar cuidado, você vai engordar. E existem tipos físicos, né, os biotipos, que têm a característica de engordar mais numa determinada área do que outra. E tem aquelas mulheres que a gente fala tipo pera, que é a que engorda mais da cintura para baixo, a região dos quadris. Às vezes tem a cintura fininha e fica com culote, com as coxas mais alargadas. Tem a mulher que a gente fala tipo maçã, que o tronco, então a cintura dela não é marcada, ela tende a engordar mais no abdômen. E existem pessoas que às vezes acham que fazer uma lipoaspiração, ele vai ficar sequinho, todo achatadinho. A senhora não é cirurgiã plástica, é uma mágica. E se você está acima do peso, você tem a gordura interna entre as suas vísceras, que a gente não vai mexer nela. Por isso que pede para estar num determinado peso para poder fazer a lipoaspiração. A lipoaspiração, ela depende do seu peso, do seu peso, que tem a ver com a quantidade de gordura, do seu tônus muscular e da capacidade que a sua pele tem de retrair. Por isso que às vezes ocorre pacientes mais velhos de você não fazer tanta lipoaspiração por causa da dificuldade de retração de pele que aí o paciente mais velho tem. A gente perde fibra elástica e colágeno. Doutora, a gente sabe que a cirurgia plástica não é uma coisa barata. A gente sabe disso. Mas eu acho assim, você trabalhar, juntar o dinheiro e fazer uma cirurgia plástica, que muitas das vezes, né, na maioria das vezes são cirurgias bem-sucedidas, eu acho que não tem preço que paga, né? As pessoas sempre falam que é realizar um sonho, né? A pessoa trabalha, ela junta, né, e quer fazer a cirurgia e, felizmente, na maioria das vezes, como você falou, dá certo, não tem intercorrência. E é essa mesma pessoa que coloca esse sonho
quando tem uma intercorrência que às vezes não cicatriza bem, ou que a cirurgia de mama às vezes evolui com alguma assimetria, um lado fica diferente do outro, ela fica muito frustrada. E a gente tem que lidar com isso de uma forma que você ter essa relação médico-paciente, saber que a maioria das coisas a gente pode resolver. O profissional que é especialista, a maioria das coisas, ele pode resolver. Tem que ter a paciência e tem que ter a hora de resolver. É certo, né? E algumas coisas, às vezes, a pessoa confunde. Ela tem um sonho e coloca na cabeça uma imagem que não é a realidade que o procedimento vai oferecer. E isso na consulta tem que ser bem conversado. Só uma coisa que eu queria ainda perguntar. Existem técnicas, por exemplo, ou é só uma ousadia mesmo do profissional? Eu não vou entrar em detalhes do nome do profissional, mas, por exemplo, coisas que podem ser feitas num país e que não podem ser feitas no outro, por exemplo, por questões éticas, ou na cirurgia plástica tem isso, por exemplo? E essa questão da costela é uma delas. Tem alguns países que vêm com maior naturalidade a pessoa fazer o que quiser no corpo dela, né? E você vai achar mais profissionais que aceitem fazer o que a pessoa quer. Aqui no Brasil, por essa questão da gente lembrar muito que a gente é médico, você tem que colocar na balança isso, de que você tem que saber mais do que o paciente o risco do que pode acontecer. Então, muitas coisas, até principalmente nessa área de procedimentos não cirúrgicos, muitos preenchedores, muitos fios, muitas coisas que usam em determinados países não são autorizados de serem usados aqui. Por questões, às vezes, de determinados estudos, questões administrativas, então a gente também segue os limites da vigilância sanitária, para que você tenha o máximo de segurança possível naquele momento para aquilo que está fazendo. Tem algumas coisas que parecem muito boas e tem respaldo para ser usadas. Isso ocorre às vezes até com medicamento. E, infelizmente, ao longo do tempo, acabam caindo em desuso, porque surgiu algo que, a longo prazo, acontece coisa X e que não vale a pena, então, usar aquilo mais. Então, ele cai em desuso, né? Hoje tem muito a questão da prótese de silicone, por exemplo, né? Quando eu comecei na cirurgia plástica, era proibido nos Estados Unidos a prótese com o gel de silicone lá dentro. Quando eu fiz meu estágio lá, eu entrei em muita cirurgia que você colocava soro. Era só a capinha de silicone, não tinha o gel, você colocava o soro. Aqui a gente usava. Teve até um dos cirurgiões lá do serviço que falou assim, no seu país ainda pode colocar melhor. Foi uma questão lá do seguro, de algo que foi divulgado errado não, de uma forma tendenciosa, negativa. A tecnologia melhorou a qualidade da capa, que permitiu mais formatos, mais volumes, melhorou a qualidade do gel. Hoje, as pessoas pensam que se você furar uma prótese de silicone, vai vazar um líquido, um óleo, como é aquele silicone que veda, né, coisas na sua casa, e não é. O silicone hoje é coeso. Só para exemplificar, lembra um pouco aquela textura daquela amoeba, tá? Mas diminuiu muito a chance de dar contratura por essa melhora tecnológica, mas não tirou 100%, mas melhorou bastante, né? Aí veio agora que colocam na mídia, tem gente que faz isso de uma forma que eu particularmente não acho muito correta, de falar que faz mal qualquer uma, que assusta as pessoas que estão com silicone, fala que vai vazar, que vai isso, que vai aquilo. Os estudos não
corroboram isso que ele está falando, e eu acho que existem sociedades sérias que haveria, então, uma proibição mundial para certas coisas. Então, hoje, essa questão desse monte de informação e essas oportunidades das pessoas falarem, muita informação não direcionada adequadamente vai, e às vezes assustam as pessoas, né? Aparecem coisas que são problema e coisas que eram problemas e já tem solução. Mas é aquela coisa, sempre lembrar que a sua saúde vem antes do procedimento que vai te deixar mais bonito. Até, eu sempre coloco, a minha filha falou para fazer o Instagram e tal, e eu coloco, estou há praticamente 30 anos unindo saúde e beleza. A gente não deve desconectar essas duas coisas. Eu sei que coisas que a gente usava antes não se usa mais, porque se descobriu que não era tão bom. Até porque que adianta ser bonito se você não tem saúde? E a saúde com esse conceito amplo do físico, do mental, do social. Valéria, se deixar, a gente vai só não acaba prolongando, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Sônia, a oportunidade de estar aqui com você, entrevistando a doutora Rosimara. Foi um prazer. Doutora Rosimara, muito obrigada, tá? Você se disponibilizar aí para trazer tanto conhecimento, para a gente aprender muita coisa, né? Que muitas vezes a gente vê, mas não enxerga, né, Valéria? Muitas das vezes a gente passa muito batido. Tá? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade também e a confiança de estar aqui informando ao seu público, né? E informação sempre é bom. Com certeza, obrigada. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.